Olá, hoje nós estamos recebendo a supervisora Marília Raposo, supervisora do programa Criança Feliz. Esse é um novo quadro que estamos estreando hoje no Papo Amazonês, que se chama Socializando o Papo. Então, nesse quadro nós iremos falar sobre um programa que não é tão conhecido em alguns municípios. Aqui no Vale do Norte nós já temos esse programa, né Marília? É um programa do governo federal. E eu gostaria que você falasse para a gente que é o programa Primeira Infância no SUAS, o programa Criança Feliz. Olá, tudo bom, Gesineida? Gratidão aqui pelo espaço, né, do Socializando o Papo, aqui no Papo Amazonês. Falar sobre o programa Criança Feliz é uma satisfação imensa. O programa Criança Feliz, ele nasceu de muitas pesquisas sociais, pesquisas científicas, né, através de parcerias com a Unicef, United Way. São fundações de renome que fizeram pesquisas científicas acerca do desenvolvimento integral da primeira infância. Então, quando a gente pensa em mudar uma sociedade, o que não está dando certo tem que começar pelo começo. E o começo de tudo é o início da vida, né? É desde o período gestacional. Então, esse programa, ele vem justamente para dar o suporte que famílias em situação de vulnerabilidade necessitam ter, para que possam ter seus filhos criar de forma mais saudável em todos os ambientes, porque a gente trabalha o desenvolvimento integral de uma forma ampliada, através da intersetorialidade e da intrasetorialidade, que eu também posso estar te explicando sobre esses termos, né? E aí pensar num futuro, numa sociedade melhor, com cidadãos, com pessoas preparadas para o mercado de trabalho, para o convívio social. Marília, fala sobre esses setores aí, que eu não entendi nada sobre essa questão dos intrasetores, como explicar para a gente aí. Explico, vamos lá. O programa Criança Feliz, a vertente dele, uma delas é o comitê gestor. O comitê gestor, ele trabalha a intersetorialidade. A intersetorialidade é quando você sai do seu equipamento, né, de onde você faz parte, e faz articulação com outras políticas públicas, educação, saúde, assistência, cultura. Porque a gente não pode pensar em desenvolvimento integral se não envolver as outras políticas públicas. Eu não posso trabalhar só o lado social, que é uma atribuição nossa enquanto política de assistência, né? Então tem que ser um desenvolvimento integral, porque se a criança não estiver bem nutrida, ela não vai querer participar das atividades. Se a criança não estiver bem de saúde ou alguém da família, não tem como ter essa interação, não tem como trabalhar essa questão do vínculo. E quando a gente fala de um trabalho intrasetorial, é quando a gente está envolvendo os departamentos que fazem parte da política de assistência. Então, o intra é o que está dentro da política de assistência, né? E o inter é aquilo que vai buscar em outras políticas públicas, em outros departamentos, né? Que são fora, externo da política de assistência. Esse é um programa bem completo, né? Muito. Acho que pelo fato do nome Criança Feliz, a gente já sabe que trabalha com criança. Mas Sim. Existe uma idade? Sim, nós temos um público prioritário que vai desde o período gestacional, né? Essa gestante precisa estar inserida no cadastro único, preferencialmente ser beneficiária de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Por quê? Porque a gente, pelo governo federal e pelo perfil, subentende que essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. Então, o objetivo do Criança Feliz, a meta dele justamente é trabalhar crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Né? Por quê? Porque é aí que começa tudo. Se você não tem uma boa formação familiar, a gente não está falando de uma formação educacional somente da escola, porque tem essa confusão, né, Jéssica? As pessoas geralmente acham que é dever da escola passar a educação para os filhos. Isso é um dever de todos, né, da sociedade, principalmente da família, que a gente fala de educação de base. Esse programa, Marília, como ele funciona? Ou seja, quais são as pessoas que trabalham com ele, aonde vão, o que faz para a pessoa chegar até ou seja, participar desse programa? Perfeito. Hoje, em Nova Olinda, nós iniciamos aqui, né, com 5 visitadoras sociais. Só que, na época, o Ministério da Cidadania identificou
que Nova Olinda tinha perfil, tinha público para ampliar essa demanda. Iniciamos com 150 beneficiários, dentre crianças, né, de 0 a 3 anos, que são beneficiárias do Bolsa Família, e de 0 a 6 crianças beneficiárias do BPC e gestantes. Então, iniciamos com 150, hoje estamos com 300. Né? Como aumentou o número de beneficiários, aumentou o número de visitadoras domiciliares do programa Criança Feliz. Hoje nós estamos com uma equipe de 10 visitadoras, onde, dependendo do perfil da criança, se for criança beneficiária do Bolsa Família, são 4 visitas no mês, toda semana. Quem escolhe essas famílias? Nós temos um cadastro, né? Temos parceria com o perfil, né? O cadastro único, aonde através desse prontuário eletrônico, é um sistema, né? A gente identifica, é realizada a busca ativa em domicílio, é importante isso. E também quando tem ações da SEMAS em ação, que é aquelas ações de cidadania que vai nos bairros, né? A gente identifica o perfil do público e aí nós temos a nossa lista de espera. Hoje Nova Olinda conta com a lista de espera. Nós temos públicos aí, hoje nós temos em torno mais ou menos de 400 pessoas em lista de espera. E a demanda é muito grande. Você falou sobre a questão das visitadoras. A questão dessas visitadoras, como é que funcionam essas visitas? Parece tem algo parecido com o povo da saúde? Geralmente as pessoas confundem muito, acham que as visitadoras até são as ACS, entendeu? Não, por conta da periodicidade. A periodicidade do Criança Feliz é criança do Bolsa Família, 4 visitas no mês, né? Crianças beneficiárias do BPC, que já tem 3 anos até 6, são apenas visitas quinzenais, 2 visitas ao mês, assim como essas crianças BPCs, né? Como as gestantes também, apenas 2 visitas ao mês, então de 15 em 15, entendeu? Entendi. Essa é a periodicidade, né? Então é bem diferente mesmo, né? Sim, porque semanalmente. As visitadoras, elas são preparadas para levar o quê? Para oferecer o quê para essa criança que está em desenvolvimento? Tá. Essa visitadora, ela recebe uma capacitação, né, onde ela vai estar levando atividades lúdicas, né? Ela vai estar informando, trabalhando o vínculo familiar, todas as atividades. O importante, Jéssica, o diferencial do Criança Feliz é que o Criança Feliz, ele procura trabalhar aquilo que aquela cuidadora é o nome da pessoa que dedica atenção à criança, pode ser a mãe, a avó, quem passa mais tempo com ela. Então, o Criança Feliz, ele procura trabalhar com aquilo que essa cuidadora tem em casa, o potinho de manteiga, aquela panela velha que não quer mais utilizar, entendeu? Aquele pote de arroz. Então, o que tem em casa? Copo descartável, né? A gente não procura sair do contexto, porque a criança, Jéssica, assim como você sabe, ela aprende brincando, entendeu? Então, o mundo de aprendizado para essa criança é através da brincadeira. E através da brincadeira você pode estar fortalecendo esse vínculo, você está fortalecendo esse vínculo com essa pessoa, com a família e com a criança. Porque o objetivo é que estejam juntas, né? Não é a visitadora ir lá fazer atividade com a criança, não. Ao contrário, é para a cuidadora, a mãe, o pai, a avó, os irmãos, quem estiver em casa, interagir com essa criança, porque o vínculo, ele é fundamental, né? Que esse vínculo seja construído. Então, ali a gente tá para cada um exercer o seu papel como tem que ser exercido, né? A cuidadora, a família, a visitadora e a criança. Então, no caso da visitadora, deixa eu entender, Marília, a visitadora ela não está lá para ensinar como a mãe vai cuidar do filho. Não, de forma nenhuma. Como você falou sobre o reciclado, usar aquele material para criar algo, para que a mãe possa ter um tempinho a mais, dispor de um tempo para brincar com aquela criança. Exatamente, esse é o objetivo. O objetivo do Criança Feliz, hipótese alguma, é ensinar como essa família deve criar a criança, não, de forma nenhuma. É levar informações comprovadas cientificamente, que através da brincadeira e do fortalecimento de vínculo, esse desenvolvimento neurológico, ele é trabalhado. Então, por quê? Porque nós trabalhamos 4 habilidades, que são habilidade socioemocional. Você vai trabalhar a emoção dessa criança, você trabalha a parte motora,
Você trabalha a parte cognitiva, porque vai ter brincadeiras, vamos dar um exemplo, do copo, onde a criança vai ter que montar um em cima do outro. Isso depende muito da faixa etária. E a gente tem uma comprovação por faixa etária. E a socioemocional, motora, cognitiva e física. Tá? Então, essas são as habilidades do programa Criança Feliz. Quando se trabalha essas 4 habilidades, a gente está chegando, está caminhando para o caminho certo, entendeu? Está indo na direção certa, que está dando certo. Porque as crianças, geralmente, quando são desligadas do Criança Feliz, elas já adentram a creche. E lá na creche, os profissionais da educação, eles já percebem a diferença. Porque já é uma criança que já sabe até mesmo, conhece as letras, as vogais, então tudo isso é trabalhado, né? Todo esse trabalho, a parte emocional também, né? Então tudo isso é trabalhado. E Marília, e as visitadoras, elas são treinadas para identificar, por exemplo, se uma criança, a criança com 3 anos, até 3 anos, algumas falam bem, mas outras não, né? Sim. Elas são treinadas para identificar uma possível violência doméstica ou uma possível violência sexual. Como é que já aconteceu o caso de uma visitadora fazer um relatório para vocês? Elas trabalham com relatório, né? Sim. Um relatório para você que você observa que existe está acontecendo um caso desses em uma família? Sim, porque elas recebem, quando tem capacitações do CREAS, né, dessas políticas, desses atendimentos mais específicos e especializados, elas recebem essa demanda também. Então, quando elas identificam qualquer situação de violação ou de vulnerabilidade que essa família precisa de um atendimento, o primeiro passo que elas fazem é me relatar. E aí, identifiquei, eu vou realizar a visita, constatei que está acontecendo, seja caso de violência, ou seja caso de uma demanda para que aquele direito seja assegurado, eu encaminho para o setor ou a política responsável. Né, o Criança Feliz, o objetivo dele é esse, identificar e encaminhar. Por isso, Jéssica, a importância de trabalhar a intersetorialidade e a intrasetorialidade dentro do Criança Feliz, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Verdade. E assim, essa ligação com os outros setores já facilita também até. Bastante. Mas isso não cria uma expectativa, por exemplo, da família, Marília? O filho adoeceu, aí corre para a visitadora, ou seja, faltou um rancho, faltou alguma coisa, corre para a visitadora. Isso acontece? Várias vezes, né? Já chegou situações em que precisamos de médico especialista para criança, seja no EMOAN, seja no SECOM, seja onde for. Eu digo assim, que todo profissional da política de assistência social tem a obrigatoriedade de ser articulado, né? E romper os muros, que nós não temos muros. Muros, às vezes, a gente mesmo que cria. Então, você tem que buscar algo para assegurar aquele direito, é algo que é em Manaus. Não custa nada eu, enquanto profissional, fazer uma articulação daqui. Como já fizemos, já encaminhamos crianças para Manaus, com atendimento com especialista, já foi com neurologista, entendeu? Então, romper esses muros que a maioria das vezes é criado na própria cabeça de alguns profissionais. Então, articular com a política pública necessária, se não for dentro do município, se for para Manaus, com o Estado, articulação. E isso a gente faz também. Né? Então, o nosso objetivo é que esse direito seja assegurado. Enquanto política pública, já falo isso. Esse é o nosso dever, assegurar a política pública. A gente já passou da era da filantropia. Né? Então, hoje, quando a gente se depara com o público, não é ajuda, né? Porque isso aí remete muito à caridade, à religiosidade. Então, o nosso dever, enquanto servidores de uma política pública tão séria, que é a assistência social, é assegurar direitos. E se tiver que esse direito ser assegurado, romper essas barreiras, a gente tem que ir até onde for, para garantir esse acesso. Entendo. E, às vezes, não, existe também aquela ideia de que você vai participar do Criança Feliz. Teu Bolsa Família vai aumentar? Sim, várias vezes, né? A primeira coisa que pergunta quando não conhece vai aumentar meu Bolsa Família? Não, o Criança Feliz, ele não é um programa de transferência de renda, ele é um programa que é muito além do transferência de renda, porque ele trabalha o desenvolvimento humano. Né? Só que as famílias que estão em vulnerabilidade, elas querem saber de um recurso a mais. Só que assim, Jasineida, hoje
né, a primeira infância, ela já tem um incremento a mais. Ah, mas é por conta do programa Criança Feliz? Não, meu amor, é por conta de ter criança na primeira infância, na composição familiar. Então, o Criança Feliz, ele não tem nenhum retorno financeiro, mas saiba que o retorno é muito mais importante, é um retorno de desenvolvimento, de assegurar o pleno desenvolvimento dessa criança, né? E você ter aí mãe, pai, tio, tia, avó, quem cuida dessa criança, um ser humano altamente preparado para o futuro. Muito bom. Além do conhecimento, o desenvolvimento, né? Sim. Isso é muito importante, principalmente nessa base, né? Sim. Marília, vocês do Criança Feliz, você como supervisora, mais as visitadoras, vocês organizam encontro com todos, ou seja, sim, com todas as pessoas que participam do programa? Sim, com certeza, realizamos, né? Nós temos ações coletivas, onde reunimos todo esse público, né? Poderíamos estar fazendo isso mais vezes, mas há situações em que a gente tem que outras missões também, né? Porque a gente tem que ir além mesmo, buscar onde estão essas demandas, e o público do Criança Feliz é um público que é assistido semanalmente. Então, mas acontece sim, tá? Essas reuniões, esses encontros, e haja equipe para estar conosco ali, porque só o Criança Feliz, só a equipe do Criança Feliz não tem como. Porque quando a gente reúne, a gente está falando de 300 famílias, né, reunidas em um espaço para ofertar lazer, ofertar ali fortalecimento de vínculos, tanto da família como com os profissionais da política de assistência também, porque está todo mundo ali reunido, mas acontece sim. E quando foi que esse programa foi aderido aqui no município? Tá. O programa foi aderido em 2017, né, na gestão do prefeito Adenilson Reis. Ele não pensou duas vezes. Enquanto existem municípios ainda no estado do Amazonas que não fizeram adesão, Manaus é uma. É verdade. Manaus ainda não tem adesão do programa Criança Feliz. É uma pena, porque é um programa altamente sério e que faz toda uma diferença numa sociedade. O programa Criança Feliz, ele é um programa que você não vê a benfeitoria, a melhoria em prazo curto, né? Em curto prazo. É longo, porque a gente está falando de trabalhar com o ser humano. Mas isso aí vai ver, então, Gési, hoje a gente pode verificar que já foram realizadas 69.066 visitas no município de Nova Olinda do Norte. Nossa, dessa Sim. adesão até o mês passado. Até o mês passado. Exatamente, foram realizados esse quantitativo de visitas, já acompanhamos 1.232 famílias, que com toda certeza, dessas 1.232 aí, vocês vão ver, Nova Olinda do Norte vai ver a diferença. Nova Olinda do Norte vai ter em uma sociedade aí bem mais evoluída, crianças bem mais preparadas para a vida aí. Isso é muito legal, muito interessante mesmo. E isso faz um bem enorme para as creches. Já chega com uma base, né? Já chega. Com uma base que dá para ajudar bastante. Bastante. O professor já fica bem mais tranquilo. Sim, né? Com certeza. E é muito importante, né? Sem falar nesse vínculo familiar, né? Que é algo que é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Então a visitadora, ela evita de que a mãe empurre o celular para o filho, sim, né? E deixa ele brincando lá. Exatamente. A tela hoje é um veneno letal, né? Porque meu filho, ele tem 5 anos de idade, gosta muito de celular, mas a gente tem que manter o equilíbrio, porque senão, pela criança, ela quer. E assim, infelizmente, alguns pais também concordam, porque para alguns é cômodo, né? Ah, mas a minha criança é tão quietinha. Não, criança não tem que ser quieta, criança tem que ser agitada, criança tem que brincar, criança é vida, é saúde. Então, quando geralmente a gente vê uma criança quieta, meu Deus, está doente, né? Ou então quando a criança já brinca, corre, pula, meu filho acho que é autista, meu filho acho que já é TDAH. Ei, calma, relaxa. Isso aí quem pode dizer para você se seu filho é ou não é uma equipe multidisciplinar. Porque um diagnóstico desse, Gési, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Tão sério que o único profissional não pode fazer isso, diagnosticar. Né? Então, assim, criança é vida, criança tem que brincar. Hoje, o que mais entristece é que a gente quase não vê mais crianças brincando na rua. Né? A gente, até um tempo, né? Não vou dizer assim, muito tempo atrás, até um tempo atrás, né? A gente ainda via crianças brincando de manja-pega, manja-esconde, barra-bandeira, amarelinha. Gente, coisa que a gente não vê hoje em dia.
E é justamente isso que a gente trabalha com nossas crianças, o resgate dessas brincadeiras populares, entendeu? Criança não quer saber de valores, criança quer saber de afeto e amor. E brincadeira, é isso que quer. Criança, se você der um presente de R$1.000 para uma criança e um pote de manteiga, adivinha qual que ela vai escolher? Pote de manteiga. Com certeza, porque vai ser bem mais divertido para ela. Falando em resgate de brincadeiras, Marília, a gente não vê tanto realmente essas brincadeiras no nosso município. Mas nas zonas rurais, em alguns locais, a gente ainda percebe isso durante a noite, né? Agora, com a maioria das comunidades tem energia elétrica, Sim. A gente ainda percebe muito isso. Sim. Então, o programa Criança Feliz, ele atinge as comunidades rurais? Ainda não, né? O nosso programa ele é muito limitado ainda, não a nível municipal, porque é um programa que é desenhado a nível federal. Né? Então, a nossa normativa, ela nos limita muito a atender somente a população urbana. Né? Então, hoje estamos limitados somente ao município de Nova Olinda, aquela área urbana mesmo. A área rural ainda não, infelizmente. Né? Mas isso aí é algo que pode ser trabalhado, pode ser pensado, porque logística, porque assim, Jéssica, enquanto não pensarem numa política pública, aqui eu estou falando a nível federal, não pensar em política pública de forma territorial, in loco, vai ser difícil. Porque quando se pensa em transferência de recurso, eles acham que o território é o mesmo para toda a área. Entra o fator amazônico, né? Exatamente. Então, as nossas particularidades, aqui as nossas ruas, as nossas estradas são fluviais. E aí é claro que o orçamento é totalmente diferenciado. Você não pode pensar no orçamento onde havia, né, o trânsito rodoviário para um que é fluvial, é totalmente diferente. Então, quando pensarem as políticas públicas de forma baseada em pesquisa in loco, né, eu não digo nem territorial, digo logo in loco, porque territorial, o território do estado do Amazonas. Calma, Nova Olinda é diferente de Manaus. Nova Olinda é diferente de Taquatiara. Então, por isso que é de forma minuciosa, detalhada. Aí sim a gente vai pensar em incluir essas crianças da zona rural dentro do programa Criança Feliz, não só no Criança Feliz, como qualquer uma outra política pública. Então, Marília, fala pra gente qual é o perfil dos visitadores e o perfil que precisa ter o supervisor para o programa Criança Feliz. Tá, a política de assistência ela tem um NOB RH, né, onde caracteriza ali os perfis dos trabalhadores do SUAS, e o Criança Feliz, para ser visitadora social, ensino médio, é o preferencial, né, mas se tiver nível superior também não tem problema, tá, mas a preferência é o ensino médio. Para a supervisora do programa ou supervisor do programa Criança Feliz, a recomendação, não é obrigatoriedade, mas a recomendação é ser profissional da área de pedagogia, serviço social e psicologia, né? São as recomendações que sejam esse tipo de profissional. Mas, é claro, não limita, né, somente a esse perfil aí, a esses profissionais, né, essas categorias profissionais. Mas a recomendação é que seja. Por quê? Porque trabalha a ludicidade, trabalha a questão social de assegurar o direito, que é um trabalho que os profissionais de assistente, os profissionais de serviço social fazem, né? E trabalha a parte emocional, psicológica, né? Que é de um profissional de psicologia. E a pedagogia, claro, que é a parte da ludicidade, né? Criança Feliz, ele é trabalhado fortemente a parte lúdica. Entendeu? Então, isso é uma das vertentes aí, trabalhar essa ludicidade aí com as crianças. Esse é o perfil, entendeu? Para ser esses profissionais que compõem aí o programa Criança Feliz. Além das capacitações, né? Sim, claro, além das capacitações, a partir do momento que está inserido no programa Criança Feliz, seja como supervisora ou seja como visitadora social, esse profissional tem que ser capacitado, né? Tem que ser capacitado, é inserido no programa. Antes de ir para a visita domiciliar, tem que passar por uma capacitação. Antes de ser supervisor, tem que passar pela capacitação. Marília, qual é a relação do programa Criança Feliz com o Bolsa Família? Tá, a relação como já mencionado, é porque é um público, subentende, né, que quando o programa Criança Feliz, a prioridade dele é o público do Bolsa Família, porque é um público em vulnerabilidade social em decorrência do fator financeiro, né, porque são pessoas que a única renda é o Bolsa Família.
Então, se a única renda é o Bolsa Família, é claro que mesmo com esse benefício de transferência de renda, essa família está em situação de vulnerabilidade, né? Porque hoje as situações financeiras, tudo está muito caro. Então, essa família não deixou de ser vulnerabilizada, entendeu? Então, o público prioritário do Criança Feliz são os beneficiários do Bolsa Família, pelo fator de vulnerabilidade social que se encontra ainda. E já aconteceu casos de que a mãe precisava ser desligada, ou seja, a criança atingiu aquela idade que o programa atende e precisou ser desligada e a mãe não queria, não quis, fez aquela conversa, aquele barraco, aquela coisa toda para não desligar? Acontece, olha, a gente se sente até lisonjeado porque é sinal de que está dando certo e que esse vínculo com a visitadora deu super certo. Né? Mas acontece sim das famílias não quererem que a criança seja desligada, mas aí a gente trabalha muito que essa mãe, que essa cuidadora inclua a criança na rede de educação, né? Aí nas creches, porque para que continuem esse trabalho de desenvolvimento, né? Claro, trabalhando aí a parte educacional da criança, mas é a meta, né? Então, quando essa família aceita participar do Criança Feliz, a gente fala das condicionalidades, né? E a gente menciona que chegando àquela faixa etária, infelizmente vai ter que desligar, né? Então, está se estudando a possibilidade de ampliar de 0 a 3 para 6 anos mesmo, todo o perfil, tanto criança BPC como criança Bolsa Família, né? Para chegar até os 6 anos. Tomara que dê certo, porque para a gente pensar é como se tivesse só até o caminho, né? Chegou aos 3, é desligada. Então, a gente está torcendo para que isso seja aprovado e que seja ampliada essa faixa etária mesmo, até os 6 anos de idade. Mas, infelizmente, completou os 3 anos, é beneficiário do Bolsa Família, vai ter que ser desligado. É muita conversa, né? Para poder ter essa aceitação de ser desligada do programa. Entendo, mas existe assim, por exemplo, a mãe só é orientada depois dos 3 anos, depois do desligamento, a mãe é orientada a procurar uma escola, no caso uma creche para criança, ou o programa encaminha? Não, ela é orientada, a gente identificou que a criança já tem faixa etária para ser incluída na creche, né, já é perfil de creche, a gente já começa a orientação. Só que as famílias têm muito receio, mas meu filhinho ainda não sabe falar, tenho medo, muito medo, né? E nós temos aqui em Nova Olinda do Norte, Gésia, eu falo isso com muita propriedade, porque eu sou manauara, né? Então, eu sei, tenho colegas que são profissionais da educação lá em Manaus, e eu vejo o quanto aqui é valorizado a parte educacional aí, trabalhar esse público de primeira infância nas creches. É um tratamento totalmente diferenciado. Né? Então, aqui nós temos profissionais altamente competentes, preparados para quê? Para cuidar, para acolher essa criança e para trabalhar esse desenvolvimento dela também. Né? Então, Nova Olinda está muito bem servido com esses profissionais aí que atuam na primeira infância, nas creches, na pré-escola, entendeu? Mas a família tem esse receio. Só que esse preparo, né, trabalhar, tirar esse receio, esse medo, a gente já começa a fazer desde quando a gente identifica o perfil. Né, mas a gente dá uma orientação para essa cuidadora. Cabe a ela aceitar ou não, mas a recomendação é passada, né? Não só quando atinge os 3 anos. Já tem 2 anos, está se desenvolvendo bem, está falando bem. Aí sim a gente já procura orientar para que procurem a creche. Só se tiver alguma negativa por parte da educação, aí a gente entra em ação para conversar com a nossa representante do comitê gestor, que é da área da educação, para verificar o que houve, né? E assegurar o direito dessa criança de ter acesso à educação. Muito bem. Para encerrar o nosso Socializando o Papo, Marília, eu gostaria que você falasse para a gente, além das suas considerações finais, claro, fizesse um apanhado geral na tua visão. Você falou ainda há pouco que Nova Olinda do Norte tem uma estrutura muito boa, com creches, né? Tem professores capacitados para trabalhar a primeira infância, mas você, na sua visão, como assistente social, ainda existe a possibilidade, ou seja, de melhorar mais ainda sobre a questão da primeira infância? Com certeza, Jéssica, com certeza a gente tem que avançar, sim, né? Estamos bem no desenvolvimento da primeira infância, mas ainda há, sim, passos a serem dados, né? Uma delas é espaços públicos destinados à criança, praças, né, onde a gente possa fazer esse resgate dessas brincadeiras populares que também desenvolvem essa parte cognitiva, emocional, socioafetiva dessas crianças,
isso numa área pública, numa praça pública, faz toda a diferença, né? Então, a gente tem que pensar, assim, nesses espaços públicos destinados a esse público de primeira infância, onde nós temos 4 praças hoje aqui no município. Uma ideia maravilhosa seria que cada uma dessas praças tivesse, sim, espaços destinados à criança desse público, né? Com parquinhos de diversão, aquele escorrega. Então, tudo isso faz a diferença. Isso, sim, a gente tem, porque a criança, ela aprende brincando. Então, a gente tem que explorar o que a criança mais gosta, que é a brincadeira, né? E, através da brincadeira, constrói-se um mundo ali de imaginação com essa criança, entendeu? Então, nós temos, sim, que, claro, avançar, né, bastante nesse aspecto aí da ludicidade, né, de trabalhar a cultura, né, isso aí é por isso que a gente busca parceria com a Secretaria de Cultura, para que a gente possa estar colocando isso em prática, né. E, no mais, é só agradecer. São 7 anos caminhando aí no programa Criança Feliz, né? E muita gratidão, muito aprendizado. A cada capacitação são novos conhecimentos. O conhecimento, ele é constante. Não existe esse profissional que diz eu já sei de tudo. Meu Deus, eu estou aprendendo a cada dia, com cada usuário, com cada criança, com cada cuidadora, com os colegas de trabalho. Tudo é um aprendizado. Então, só gratidão pela confiança que o prefeito Adenilson Reis e o vice Noé e a nossa secretária Merijane me deu essa missão aí de estar, né, contribuindo aí com o programa Criança Feliz, e dizer que a gente deve sim avançar, né, porque a primeira infância é o começo de tudo. Queremos sim uma sociedade mais justa, mais livre, mais solidária, fazer de fato o que está na nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Então, colocar na prática, e isso é através da primeira infância, né, porque eu vou estar preparando esse cidadão aí incrível. Então, do Criança Feliz, eu não tenho dúvidas que vai ter aí dentro do Criança Feliz os futuros prefeitos ou prefeitas do município, vereadores, advogados, médicos, professores, né, disso eu não tenho dúvida. Então, a cada criança, a cada evolução que a gente vê é uma emoção, né? Falar do programa Criança Feliz me emociona muito, porque é falar de ser humano, é falar de vidas, é falar de famílias que enxergam através das políticas públicas que elas têm capacidade, sim, de voar e de sonhar cada vez mais voos maiores, entendeu? Só gratidão. Obrigada, Marília. Antes de a gente finalizar mesmo o nosso Socializando o Papo, eu só gostaria que você repetisse o número de visitas que foi feito até agora. Ah, com certeza, e com o maior orgulho, até me surpreendi, né? Porque a gente faz ali o nosso trabalho, mas quando a gente chega assim para ver o quantitativo, nos emociona muito. Olha, até o mês de maio agora, né, nós tivemos aí acompanhando 1.232 famílias. E o total de visitas foram 69.066 visitas domiciliares realizadas. Meu Deus, que feito, né? Então, tem famílias aqui que não conhecem ainda o programa Criança Feliz, porque eu já falei para vocês, é muito limitado o nosso público. Mas agradeço imensamente ao programa, né, aqui ao Papo Amazonês, a esse espaço Socializando o Papo. Por quê? Porque através de vocês nós vamos dar mais visibilidade ao programa Criança Feliz. Vamos levar as famílias que não são assistidas ainda, que Nova Olinda do Norte trabalha a primeira infância, sim, de forma séria e continuada. Só gratidão. A gente já ia terminar, mas uma última pergunta. Onde eu encontro a assistente social Marília Raposo, justamente a responsável por esse programa? Na Secretaria Municipal de Assistência Social. A sala do PCF fica dentro da SEMAS, tá bom? Aqui na Rua Passagem Parnaíba, no bairro Vale do Sol. Então, eu não faço parte, mas eu quero ir conhecer, saber como é que é, conhecer a estrutura. Quem tiver interessado, sinta-se super convidado, tá? A vir conhecer o nosso espaço, vir conhecer como é que funciona o programa Criança Feliz. E quem sabe, mesmo não fazendo parte do programa, mas ser um multiplicador nosso, né? Porque a gente está falando de crianças e a gente está falando de vida. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Sociedade civil, políticas públicas, poder público, todos nós temos esse dever de preparar esses cidadãos aí para o futuro. Muito bom, gente. Esse foi o Papo Amazonês com o quadro Socializando o Papo. Curta, compartilhe. Obrigada.